Olá, então, dando continuidade ao nosso curso de termos topográficos, agora a gente vai abordar os termos proximal e distal nessa aula. Esses termos também são bastante utilizados, né? Eles têm como significado proximal, né, em direção ao tronco, e distal afastando-se do tronco, ou seja, distante do tronco. Isso aqui é muito utilizado em membros, né? E outras partes do corpo que são situadas próximas do tronco ou afastando-se dele. Como por exemplo a cauda. Tá? Então o termo proximal se refere a tudo aqueles termos ou aqueles termos não. Aquelas estruturas que estão mais próximas do tronco com algum ponto de referência. E o termo distal, aquelas outras partes do corpo que estão mais distantes do tronco ou afastando-se do tronco. Tá? Nessa figura aqui a gente pode notar, então, tendo aqui o tronco como ponto de referência, tudo que se afasta do tronco, né, ele está seguindo em sentido distal. Tudo que se aproxima do tronco está seguindo em sentido proximal. É o que mostra essas flechas aqui, ó. Tá? Então, indo em direção ao tronco, proximal, afastando-se do tronco, distal. Esses termos eles são bastante utilizados na classificação ou na localização de fraturas em ossos longos. Basicamente, os ossos longos eles são divididos em três porções, tá? Proximal, médio e distal. Então, quando, por exemplo, um animal ele fraturou uma das regiões aqui da diáfise do osso, né, essa região ela é dividida em três porções. Como que geralmente os radiologistas fazem isso? Né, os imaginologistas veterinários, até mesmo os médicos da medicina humana. Aqui o terço proximal, né, no caso aqui o húmero de um cão, terço proximal, terço médio e terço distal. Como que eu sei que aqui é proximal? Que anatomicamente, na osteologia, eu sei, por exemplo, que a cabeça do húmero, que é essa região aqui, e aqui por trás, onde passa o externo, e aqui está a escápula, né, em um animal em estação, isso aqui é a parte proximal, né? Essa aqui é a parte média e essa aqui é a parte distal da diáfise. Então, por exemplo, às vezes quando eles vão classificar a fratura, eles colocam, por exemplo, o nome do osso, né, a localização e o tipo de fratura. Então, se a fratura aconteceu aqui, terço médio, aqui terço proximal, aqui terço distal de húmero. Ok? Eu acredito que esses termos sejam bem simples, fáceis de entender, por isso que essa aula é rápida. Agradeço aqueles que acompanharam até aqui. Qualquer dúvida é só postar nos comentários. Obrigado.